Bom dia, bom dia, bom dia. Desculpem esses minutinhos de atraso. Resolvendo uns BOs aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, vamos lá. Eu vou começar o Make com Prosa. Eu tinha combinado com vocês que hoje eu lançaria o guia completo da queda capilar, queda de cabelo que eu tinha feito. E seria hoje, tava tudo certo pra hoje. Mas eu vou falar logo no começo pra vocês terem paciência. Porque revisando, fui mostrar pra um paciente minha. E aí eu vi que tinha um errinho pra ajustar, certo? E aí pedi pra ajustar. E vai ajustar, provavelmente. Acho que eu consigo ter ele hoje, mas só que mais tarde, certo? Porque quando a gente fala em ajustar, a gente depende de design, né? A gente depende de terceiros e não só da gente, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Pedir desculpas que hoje eu não vou conseguir lançar o guia definitivo de queda de cabelo, justamente que vai precisar fazer esse ajuste no final, nas fórmulas, tá bom? Um pequeno ajuste. E se tudo correr bem, amanhã, mas eu prefiro não prometer, eu aviso pra vocês. Vou esperar só o design terminar de editar. Combinado? Agora vamos falar, bora lá, um tema que é bastante recorrente aqui na minha rede social. É sobre os medicamentos para emagrecimento. Pode, não pode, quais são os melhores, o que não deve. Fulano fez, fulano não fez. E aí? Qual a minha opinião, né? Então eu acho engraçado que a pessoa manda mensagem assim: doutora, qual é a sua opinião sobre o Ozempic? Sendo que apesar desse Instagram ser um Instagram também pessoal, quando eu vou falar sobre um assunto como medicamento, eu não posso falar sobre opinião pessoal. Muitas vezes eu vou ter que dizer pra vocês aqui a opinião científica. Obviamente eu vou pôr o meu pessoal no meio. Mas quando vocês me perguntam o que você acha disso, gente, não é o que eu acho. É o que a ciência diz, né? Mas eu vou trazer hoje pra vocês alguns pontos sobre tratamentos para emagrecimento. E vou sim trazer opinião pessoal, experiência, na verdade, de prática clínica. Joia? Então bora lá. Emagrecimento é um dos temas mais pesquisados no Google. E eu trouxe para vocês essa abordagem hoje pra gente falar sobre os medicamentos, porque é uma das coisas que vem crescendo em pesquisa. Pesquisa sobre emagrecimento e medicamento. Por que vem crescendo? Porque hoje já sabemos que a obesidade, ela é uma doença. E assim como doença, ela precisa de tratamento. Não necessariamente um paciente obeso precisa utilizar medicamento. E nem muito menos ele precisa usar medicamento pro resto da vida. Mas precisa de tratamento. E aí entra na mesma questão da síndrome dos ovários policísticos. Então, uma pessoa que tem síndrome dos ovários policísticos, ela precisa de tratamento. Não necessariamente medicamento, não necessariamente um anticoncepcional para tratar aquilo. Até porque o anticoncepcional não trata a SOP. E o medicamento também não vai tratar a obesidade. Ele vai controlar a obesidade. E aí é onde está o principal erro. Que as pessoas acham que o medicamento vai tratar a síndrome dos ovários policísticos, ou o medicamento vai tratar a obesidade. E não vai tratar. Ela vai controlar. Então, a partir do momento que eu sei que ela vai controlar, de duas uma, ou enquanto eu estiver utilizando a medicação, eu entendo que eu vou ter que mudar toda a minha vida, o meu estilo de vida, para que em um determinado momento eu suspenda a medicação e ainda assim eu continue tratando. Isso vale para síndrome dos ovários policísticos, isso vale para obesidade. Então, eu posso usar um medicamento para controlar até que eu consiga fazer o que precisa ser feito, certo?
Essa é a primeira opção. A segunda opção é eu achar que porque é uma doença, eu vou ter que viver refém do medicamento, que não trata, como eu falei pra vocês, ele não trata a doença. Se um medicamento tratasse a obesidade, não teríamos mais ninguém obeso. Ele controla a obesidade. E aí, esse é o ponto importante. Ele controla enquanto você utiliza ele. Quando você para de utilizar ele, ele para de te controlar. E aí depende de você. É por isso que eu não sou contra medicamentos para emagrecimento. A grande questão é, esse paciente, ele está maduro o suficiente para entender que o medicamento, ele não trata a obesidade, e sim ele controla, e que se um dia ele fosse ver livre dessa medicação, que é a ideia, até porque a longo prazo ela vai parar de fazer efeito. Mas se ele precisa ter um momento para começar e um momento para terminar a medicação para emagrecimento, para tratar essa obesidade, ele tiver a consciência de que o medicamento não trata, aí sim é um paciente bom para ser utilizado, obviamente, se ele não tiver contraindicações. Por que eu tô dizendo isso? Só o que você vê na internet é relato de gente dizendo assim: ai, porque eu usei a medicação X, emagreci 20 quilos, mas também quando eu parei, engordei 40. Foi por conta da medicação? Ou foi porque a pessoa não teve a consciência de que aquele medicamento, ele não trata a obesidade, ele apenas controla os sintomas. E hoje, o que a gente tem no mercado, a gente tem muitas opções para ajudar no emagrecimento, para controlar a obesidade, não tratar. E aí, os mais conhecidos hoje e que estão em alta, porque a mídia sensacionalista lançou uma mensagem, primeira caneta emagrecedora com uso semanal, Wegovy, e todo mundo, meu Deus, pronto, lançaram a solução da minha obesidade. Sendo que, eu até respondi aqui em caixinha de perguntas, porque eu não gosto de entrar muito nesse assunto, que tem gente que pega um assunto da mídia, quer se aproveitar e botar pra cima. Aí tem os que querem se aproveitar e botar pra baixo. Eu tenho um pouquinho de preguiça dessas coisas, certo? Então, só pra vocês entenderem, quando chega no mercado um produto novo, provavelmente pesquisem a fundo, porque não é um produto novo. E muitas vezes... Aí deixa eu explicar do Wegovy, pra ser mais fácil, pra não falar besteira aqui. Essa questão do Wegovy, que saiu na mídia, né, e tal, ele nada mais é do que a semaglutida. O que é a semaglutida? Ela é um análogo do GLP-1. Então, ela mimetiza receptores de insulina, ela melhora a sensibilidade à insulina. Com isso, a insulina age melhor. Então, ela trabalha no foco, no pensamento da insulina. Só que a semaglutida, ela também tem outros benefícios. Vamos botar assim. Quais são os outros benefícios? Ela retarda o esvaziamento gástrico, certo? Então, eu me sinto mais tempo mais cheia com o uso da medicação, certo? E ela também mexe em via do sistema nervoso central, diminuindo o apetite. Então, eu tenho o efeito em 3 vias. Eu tenho na via da insulina, melhorando a sensibilidade à insulina. Eu tenho na via gástrica, então lentificando o esvaziamento gástrico, então o paciente se sente mais tempo cheio, né? E aí de onde vem os efeitos colaterais, empachada e tudo. E eu também diminuo a vontade de comer, o impulso, certo? Beleza. Quando fala-se de uma medicação nova, você acha que é uma medicação nova. Mas, na verdade, o Wegovy é a mesma coisa do Ozempic. It's the same thing. Então, it's the same thing. É a mesmíssima coisa, é a mesma droga. Qual é a diferença? É que a caneta, o dispositivo do Wegovy,
permite com que você chegue a doses mais altas. Só que isso já era feito. Então, nos protocolos de emagrecimento, já usávamos doses mais altas do Ozempic, no caso, né, da semaglutida, e muitas vezes até com cliques diários ou semanais. E aí depende de cada profissional, certo? Então, não é novidade. Não é nenhuma novidade. O problema é que existe um apelo muito grande a um milagre que não existe. Só que as pessoas ainda acreditam no milagre. E aí esse milagre, ele finge que tá acontecendo e as pessoas fingem que acreditam. É só isso, certo? Mas, além desse tipo de medicação, que é, no caso, a semaglutida, que eu falei, né? Que tem esse novo do Wegovy, ou tem o Ozempic, tem também outros, né? No mercado. Tem a liraglutida, por exemplo, que a gente pode encontrar no nome de Saxenda ou no nome de Victoza. Pronto. Ótimo. Lembrei. Lembra quando saiu a história da Victoza? Remédio para diabetes, ajuda no emagrecimento. Aí todo mundo começou a comprar Victoza. Lembram disso? Pronto. E aí lançaram o Saxenda, que é uma dose mais alta do Victoza. É a mesma coisa. É uma dose mais alta. Ah, esqueci que essa é muito pigmentada. É uma caneta que tem a possibilidade de aplicar uma dose mais alta daquele medicamento. Então, assim como a Saxenda tá para Victoza, o Wegovy tá para Ozempic. É a mesma coisa, certo? E aí, Clarissa, aí vamos para opinião. Você é a favor ou você é contra? Como diz um amigo meu, nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Não, na verdade, obviamente que eu sou a favor, né? Obviamente que eu sou a favor de quando a gente precisa realmente, oficialmente, auxiliar aquele paciente no emagrecimento. Porém, contudo, entretanto, eu sou contra o uso indiscriminado, a prescrição sem necessidade e a prescrição para um paciente que não está preparado. Lembra quando eu comecei aqui a conversa com vocês e falei que a obesidade, esses medicamentos, eles não tratam a obesidade, eles apenas controlam os sintomas? Para que o paciente esteja apto a usar uma medicação dessa, ele precisa ter real noção disso, para que ele busque a mudança comportamental que habita nele, porque tem um distúrbio comportamental. Toda obesidade, ela vem relacionada a um distúrbio comportamental, certo? Então, toda obesidade. Não achem que a obesidade é uma coisa normal. Não é. Obesidade é uma doença. Parem de querer embelezar a obesidade, como a galera vem aí, os artistas vêm aí querendo embelezar. É uma doença, certo? E toda obesidade, ela vem associada a um distúrbio comportamental. O que é isso? O comportamento do indivíduo, ele está alterado. O comportamento, seja de saciedade, seja de fome, seja de impulso para comer, seja de ansiedade para comer, seja de fadiga, de lentificação do pensamento, de energia para fazer atividade física. Então, existe uma alteração comportamental que precisa ser tratada, que nem a cirurgia bariátrica resolve. Então, aquela pessoa que diz, eu usei o medicamento tal, depois engordei tudo de novo, o que ela me fala? Que ela tem um viés comportamental que precisa ser tratado. Ela tem uma alteração comportamental e ela precisa tratar esse comportamento antes de pensar em tomar qualquer remédio para emagrecer. Porque senão ela vai jogar o dinheirinho dela fora. E qual é o grande problema disso? Se vocês não sabem, o emagrece e engorda. E emagrece e engorda. Esse efeito sanfona, ele aumenta muito mais inflamação do que se você estiver acima do seu peso mediano e ficar acima do seu peso. Por incrível que pareça, o efeito sanfona é pior. Por quê? Porque cada vez que você emagrece, as toxinas do nosso corpo
elas estão dentro do tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem metal pesado, ele tem toxinas inflamatórias. E aí, quando você emagrece, o que acontece? A toxina, ela é liberada na tua corrente sanguínea. Tu tem uma liberação de metais pesados, de toxina, certo? E beleza. Aí tu liberou toxina daquele tecido adiposo. Aí daqui a pouco tu ganha peso novamente, mais tecido adiposo com inflamação e metal pesado. Só que já tá aumentado na corrente sanguínea. Tá entendendo que esse efeito de joga pra corrente sanguínea porque perde, depois ganha mais e produz mais. Então você fica cada vez mais inflamado, intoxicado. Então quanto mais um paciente tiver passado por efeito sanfona, mais vai ser difícil pra ele emagrecer. Mais difícil pra ele vai ser ter qualidade de vida. Mais difícil pra ele vai ser sentir bem-estar e ter resultados com os tratamentos. Certo? Entendido? Baby babies. Então, o emagrecimento é interessantíssimo, mas efeito sanfona ou emagrecimentos muito rápidos não dão tempo do corpo eliminar essas toxinas. E aí o paciente vai ficando cada vez mais intoxicado e inflamado. Certo? Entenderam? E aí, Clarice, o que fazer? Estou acima do peso, o que fazer? Gente, é difícil pra todo mundo. Mas nós não somos crianças mimadas que fazemos tudo que queremos na hora que queremos. Ontem à noite, eu estava deitada. O final de semana foi muito puxado aqui. Muito, mega puxado. Acabar de botar a Letícia. Não, eu ia botar a Letícia pra dormir. Aí eu disse, eu preciso pedir alguma coisa pra comer, pra quando eu botar a Letícia pra dormir, eu sair e comer, porque eu estou com muita fome. Eu tô muito descabelada hoje. E então, Paulo pensando, vamos pedir uma pizza, né? Domingo à noite, pizza e tal. Aí beleza. Aí eu olhei, abri. Gente, eu abri uma pizza, coisa mais linda do mundo. Aí quando eu olhei, tinha uma pizza lá de doce de leite com bis branco. Não, gente. Eu disse, não é possível. Eu preciso comer esse negócio na minha cabeça. Eu estou muito cansada. Meu final de semana foi extremamente puxado. Eu mereço. Famoso, eu mereço. Beleza. Daqui a pouco, Paulo se estressou com o Sara. Quero mais comer, não. E eu lá, olhando. Pizzazinha salgada, pizzazinha doce. Pedi uma grande, metade salgada, metade doce, porque eu quero comer um pedaço de doce. Beleza. Daqui a pouco o Paulo disse que não queria mais. Aí eu comecei a pensar. Sabe de uma coisa? Saí desse restaurante que eu tava. Pedi uma salada. Pedi uma salada de camarão com queijo brie. E esse foi meu domingo à noite. É difícil pra mim. Eu quero saber se tem calor. É difícil pra mim, assim como é difícil pra vocês. É difícil pra todo mundo. Hoje de manhã o despertador tocou 5h05 da manhã. Vocês viram como é que tava o dia hoje de manhã? Quem acordou cedo viu como é que tava hoje? Gente, tava preto. Parecia que era 4 horas da manhã. Eu olhei umas 10 vezes pro relógio pra ter certeza. Porque eu acordo, aí eu penso... Tenho que levantar, né? Você não pode pensar, você só levanta. Aí me levanto, 5h05, vou ao banheiro, porque eu me troco dentro do banheiro e saio pra não acordar o Paulo. Beleza? Gente, no banheiro, tem um janelão no meu banheiro, certo? Tem um janelão no meu banheiro. Gente, tava preto. Preto! Eu olhei várias vezes no celular. Não, acho que eu acordei 1 hora antes. Deve ter acordado errado. Tem despertador pra hora errada. Não, é porque tava preto mesmo. Aí eu saí 5h20 do banheiro pra ir encher minha garrafa d'água pra ir treinar, né? Gente, tava muito preto. Muito preto. Tudo escuro. Chuviscando. Foi muito difícil pra mim. É difícil pra todo mundo. Não é fácil. Não é fácil trocar uma pizza de doce de leite com bis por um prato de salada. Não é fácil acordar 5 horas da manhã e ir treinar. Não é fácil. E é sobre o que eu coloquei pra você. Do mesmo jeito, não é fácil estar obeso. Não é fácil estar insatisfeito com o corpo. Não é fácil estar cheio de doenças
por conta da obesidade, por conta do estilo de vida. Não é fácil estar fadigado e se sentindo um fracassado, porque a gente se sente um fracassado quando a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer uma dieta, fazer uma atividade física. Não é fácil se sentir um fracassado. Tudo isso é difícil. E é como eu botei nos stories. Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. E vá. Agora, arque com as suas escolhas. Arque com as suas escolhas. Arque com a escolha do difícil. E siga. Eu prefiro arcar com a escolha do difícil, de deixar de comer uma pizza de doce de leite com bis e dormir um pouquinho mais, mas eu ter disposição, me sentir bem disposta, me sentir feliz com o meu corpo, vestir uma roupa e a roupa ficar boa, ter energia, conseguir me agachar pra brincar com minhas filhas, ter libido. Escolha o seu difícil. Tá? Combinado? Bom dia, boa segunda-feira. Mais uma vez, quem tá aqui na live atrasou um pouquinho o guia de queda de cabelo, mas tenham certeza que atrasou por um bom motivo, pra gente ajustar uns pontos finais que estavam alterados. Joia? E aí, se Deus quiser, essa semana, mas eu aviso pra vocês. Eu queria que fosse amanhã, mas vamos ver. Não depende de mim. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Boa segunda-feira, boa semana pra vocês, bom trabalho e vamos levantar a bunda dessa cadeira e fazer as coisas pela nossa vida, tá bom? Beijo!